Este vídeo mostra o processo de tradução de instruções de linguagem Assembly para a linguagem de máquina. Inicialmente, vamos comentar sobre a estrutura das linguagens de programação. As linguagens de alto nível, tal como C, Java e Python, são projetadas para serem fáceis de ler e escrever, utilizando sintaxes e estruturas que se assemelham ao idioma humano, o que facilita a programação e a manutenção do código. Logo abaixo, temos a linguagem Assembly, que é uma linguagem de baixo nível que utiliza mnemônicos para representar instruções que podem ser diretamente traduzíveis para a linguagem de máquina. A linguagem Assembly fornece um maior controle sobre o hardware, sendo mais complexa e propensa a erros. Já, por último, temos a linguagem de máquina, que é o nível mais baixo de programação, composta por sequências de bits zeros e uns que o processador pode executar diretamente. A linguagem de máquina é extremamente eficiente, mas impraticável para a maioria dos desenvolvedores devido à sua complexidade e dificuldade de leitura e escrita. Então, em resumo, temos a linguagem de alto nível, que é próxima à linguagem humana, e um exemplo de instrução de alto nível seria A igual a B mais C. A linguagem Assembly, que é de baixo nível e utiliza mnemônicos, como exemplo, a instrução add, cifra T0, cifra T1 e cifra T2. E temos, por fim, a linguagem de máquina, que é o código binário que é executado diretamente pela CPU. Então, essa instrução é composta apenas por bits zeros e uns. Em relação ao MIPS, temos que as instruções são divididas em três formatos distintos. As instruções do tipo R, instruções de registradores, as instruções do tipo I, que são instruções imediatas, e as instruções do tipo J, que são instruções de desvio. Cada um desses tipos de instrução tem um formato específico, que inclui o opcode, que é o código da operação, os registradores envolvidos na operação e valores imediatos ou endereços. Então, cada um desses três tipos de instruções tem seu formato específico que serão analisados a seguir. Inicialmente, vamos verificar o funcionamento das instruções do tipo R, que são as instruções de registradores, que são utilizadas principalmente para operações lógicas e aritméticas entre esses registradores. Então, detalhando o formato dessa instrução do tipo R, temos primeiro o opcode, que é composto por 6 bits. No caso das instruções do tipo R, o opcode é sempre composto por uma sequência de 6 bits 0. Temos o RS, que é o primeiro registrador fonte, que é representado por 5 bits. O RT, que é o segundo registrador fonte, também representado por 5 bits. E o RD, que é o registrador de destino, onde será armazenado o resultado da operação, também composto por 5 bits. Temos o shift amount, que é usado em operações de deslocamento. Caso a operação a ser executada não tenha deslocamento, o shift amount é composto por uma sequência de 5 bits 0. E por fim, temos o funct, que especifica a operação através de uma sequência de 6 bits. Exemplos de operações podem ser add, sub, entre outras. Então, cada um dos registradores envolvidos nas instruções, ele é representado por uma sequência de 5 bits. Exemplo, se a instrução envolve o registrador T0, esse registrador será representado em binário pela sequência 010000. Se a instrução envolve o registrador T1, esse registrador é representado pela sequência 010001. Então, nesta tela, temos a representação em binário de cada um dos 32 registradores do MIPS. Em relação às funções, cada uma das funções também terá seu código em binário,
Por exemplo, a operação add é representado pelo código em binário 1 mais uma sequência de 5 zeros. Então, este é o código da operação de adição. Outro exemplo de instrução que também usaremos em um exemplo é a instrução SLT, que é a instrução menor ou igual. Esta instrução é representada pela sequência 10, 10, 10. Então, como um exemplo de tradução de uma instrução do tipo R, temos a instrução assembly, que é representado pelo comando add e a sequência de 3 registradores, cifra T0, cifra T1 e cifra T2. Esta instrução, ela adiciona o conteúdo dos registradores T1 e T2 e armazena este conteúdo no registrador T0. Como vimos anteriormente, o código em binário da instrução da operação add é representado por 1 e uma sequência de 5 zeros. O registrador 0 é representado pela sequência 01, 000 e assim sucessivamente para os demais registradores. Então, para a tradução do código para código de máquina desta instrução assembly, temos o seguinte: o opcode das instruções do tipo R é sempre representado por uma sequência de 6 zeros. O primeiro registrador fonte, que seria o T1, é representado pelos 5 bits 01, 001. O segundo registrador fonte, que é o T2, é representado pela sequência 01, 010. E o registrador de destino é representado pelo T0, que é a sequência de bits 01, 000. Como não há deslocamento, este campo é completado com uma sequência de 5 bits 0 e o código da operação add é representado por 1 e uma sequência de 5 zeros. Muito importante salientar que durante esta tradução de assembly para código de máquina ocorre uma inversão da sequência dos registradores envolvidos. Na instrução em assembly, o primeiro registrador denota o local de destino do resultado. Quando há transferência para código de máquina, este primeiro registrador passa a ser o terceiro registrador, que é o registrador de destino. Então, ocorre essa inversão dos endereços dos registradores ao se traduzir de assembly para código de máquina. Então, no assembly, a sequência destes registradores é T0, T1 e T2, e ao passar para código de máquina, a sequência é T1, T2 e T0. Então, após este processo de tradução, este comando assembly aqui mencionado é traduzido para esta sequência de 32 bits, salientando que estes espaços entre as sequências de bits eles não existem, simplesmente foram colocados aqui para facilitar a compreensão. Então, esta é a sequência de 32 bits que é o resultado da tradução desta instrução assembly. Um outro exemplo, o comando SLT, cifra T1, cifra T2 e cifra T3. Este comando ele implementa um teste que vai verificar se T2 é menor que T3. Neste caso, ele armazena 1 no registrador T1, que é o primeiro argumento aqui. Caso contrário, ele armazena 0 no registrador T1. O comando SLT tem código de função 101010. O registrador T1 é representado por 01, 001 e assim sucessivamente. Então, para esta tradução, o opcode é composto por 6 bits 0, porque é uma instrução do tipo R.
O primeiro registrador fonte, que é o T2, é representado por 01010. O segundo registrador fonte, que é o T3, é representado por 01011. E o terceiro registrador, que é o registrador de destino, que é o T1, é representado por 01001. Como não há deslocamento nessa instrução, temos 5 bits 0 e o código da função SLT é denotado por 101010. Então, o código de máquina que representa esta instrução assembly está definido aqui embaixo, após o processo de tradução. Já as instruções do tipo I, ou instruções imediatas, são usadas para operações que envolvem um valor imediato, ou seja, uma constante, bem como operações de carga e armazenamento de memória. Então, temos aqui o formato da instrução tipo I, que é detalhado da seguinte forma. Os 6 primeiros bits representam o código da operação que será executada. Os 5 bits a seguir apresentam o registrador fonte e os 5 bits na sequência o registrador de destino para armazenar o resultado. E por fim temos o immediate, que é o valor imediato ou deslocamento para operações de carga e armazenamento, que é representado por 16 bits. Os tipos de instrução para instruções do tipo I estão apresentados aqui, sua primeira parte, e seu respectivo código com 6 bits. Por exemplo, a instrução LW, que carrega uma palavra para o registrador, ela é representada pela sequência 100011. Temos também um outro conjunto de operações, por exemplo, a operação back, que desvia se o conteúdo de dois registradores for igual, ela é representada pela sequência 00010. Indo a um exemplo de tradução de uma instrução do tipo I, temos a instrução de carga do conteúdo da 13ª posição de um vetor que inicia no endereço armazenado no registrador cifra T1 e este conteúdo é carregado para o registrador T0. Temos aqui o código da operação LW, os códigos binários dos registradores envolvidos e o número 13 convertido para binário, representado por por 1101. Fazendo a operação de tradução, então, o opcode da instrução LW é representado por 100011. O primeiro registrador, que é o registrador de origem, é representado pelo cifra T1, que é a sequência 01001. O segundo registrador, que é o registrador de destino, representado por cifra T0, é a sequência binária 01000. E o endereço de 16 bits é representado pelo número 13 aqui, que em binário é 1101. Lembrando que este endereço, como deve ter 16 bits, os bits anteriores são sempre preenchidos por 0. Então, concluindo este processo de tradução do comando assembly para código de máquina, temos a seguinte sequência. Próxima tradução, temos o comando back, cifra T0, cifra T1 e label. Este comando verifica se o conteúdo dos registradores 0 e 1 é igual. Caso seja, ele transfere a execução do programa para um rótulo qualquer especificado pelo programador. Temos aqui o código de máquina da operação back
e os códigos binários dos registradores 0 e 1. O rótulo label pode estar definido em qualquer endereço dentro do programa, dentro da memória. Então, à medida que este código for traduzido para a linguagem binária, o próprio tradutor vai se encarregar de verificar qual o endereço deste rótulo e transferir para a linguagem de máquina. Então, temos aqui o resultado da tradução. A operação back é traduzida por 100011. O primeiro registrador de origem, que é o cifra T0, é representado por 01000. O segundo registrador que será comparado é traduzido por 01001. E o endereço de 16 bits é um endereço onde está o rótulo label que será definido no momento da tradução do programa. Colocamos aqui um endereço qualquer. Feita a tradução, este comando em assembly é representado pela seguinte sequência de caracteres binários. E por fim temos as instruções de desvio, ou instruções do tipo J, que são utilizadas para desviar a execução para algum endereço específico dentro do programa. Estas instruções têm formato simplificado, com apenas um campo com 26 bits. Detalhando então esta instrução, temos o opcode, que é o código em 6 bits da operação que será executada, e o endereço para o qual o programa deve ser desviado, composto por 26 bits. Dentro das instruções do tipo J, temos duas instruções apenas, o jump e jump and link. Então, exemplo de tradução. Se temos uma instrução que solicita o desvio da execução do programa para a linha 15 e temos a instrução J representado por este conjunto de 6 dígitos binários e o número 15 em decimal representado por esta sequência, então o processo de tradução é dado por primeira parte, código que representa o J, e depois o sequência de bits que representa o endereço 15. Então, concluída a tradução, novamente salientando que esses espaços em branco entre os caracteres não existem e o resultado é uma sequência de 32 bits.